Já estou aqui em solo maranhense. Obrigado, Maranhão, sempre me recebendo de maneira extremamente calorosa e cordial aqui no Maranhão. Somos todos, menos alguns. Aliás, todo o Nordeste e Norte do país são Mengão. Estou aqui na Ponta da Areia, essa praia belíssima, vocês vendo aqui esse visual maravilhoso. Ao fundo, vocês podem ver uma faixa de terra. É a cidade de Alcântara, que é ali o feudo dos Sarney, aqui na capital maranhense. E é lógico que o estado inteiro está respirando esta partida de amanhã entre Flamengo e Botafogo da Paraíba, primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Inclusive, Flamengo que chega entre o final da noite e o início da madrugada. E eu tenho certeza que, como é véspera de feriado, a galera não vai precisar acordar cedo amanhã, que é feriado do trabalhador, torcedor rubro-negro vai dormir mais tarde para poder ver o Flamengo chegar aqui ao Maranhão. Já trouxe aqui a informação de que deve ser utilizada uma equipe alternativa por parte do Flamengo. Aliás, daqui a pouco vamos saber aqui qual será a provável equipe do rubro-negro. Por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. Restam apenas 5 mil ingressos da carga total de 40 mil, que foi disponibilizada para venda. E a Mr. Pay está, inclusive, com uma promoção, né? Setores 2 e 3 estão custando de R$ 190 o ingresso solidário, caiu para R$ 140. Setor 4 caiu para 250, se não me engano eram 400, caiu para R$ 250. E enquanto o setor coberto, né, que é um mais sofisticado, de 460, está sendo vendido a R$ 300. Tudo isso para que tenha lotação esgotada, portanto, de 40 mil ingressos. Lembrando que o estádio tem capacidade para 40.192 torcedores. A expectativa é de que todos os ingressos estejam esgotados. Vale destacar que na partida em que o Flamengo goleou o Bangu, aqui mesmo na capital maranhense, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, ainda com a equipe de juniores, né, equipe sub-20, reforçada de alguns atletas do profissional que não viajaram para a pré-temporada dos Estados Unidos, tivemos 32 mil torcedores presentes. Ou seja, poderemos ter quebra de recorde de público e também de renda, já que esta partida registrou 3.200.000 de renda, deve ultrapassar esse valor, até porque agora os preços praticados nos ingressos são bem maiores. Mas a nação rubro-negra, portanto, marcando presença, acredita-se que até o final do dia de hoje todos os ingressos já estejam esgotados, não haja mais ingressos para o dia da partida. Lembrando que, a partir de hoje, os ingressos começaram a ser vendidos em postos físicos, com a bilheteria do Castelão, e também lojas aqui espalhadas pela cidade. Então, fica aí a dica para a galera que quiser ainda acompanhar esse jogo do Mengão, não tem ingresso, pode, portanto, adquirir o seu ingresso e num valor promocional. E você, já reservou o seu ingresso para a partida? Deixe abaixo o seu comentário. E o técnico Felipe Luiz, que realiza o último treinamento do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, antes da viagem aqui para São Luís do Maranhão. O embarque acontece pouco depois das 9 da noite, no aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro, em voo fretado, que vem aqui direto para o aeroporto internacional de São Luís. A chegada ao hotel, que fica aqui próximo, inclusive, no bairro do Farol, tá marcada entre meia-noite e meia e 1h da manhã, para a galera que quiser ficar acordada durante um pouco mais de tempo para acompanhar essa chegada da delegação rubro-negra. Eu tenho certeza que milhares de torcedores estarão presentes. No entanto, já trouxe a informação, o técnico Felipe Luiz pretende descansar vários dos jogadores do elenco considerado principal. Alguns atletas, inclusive, sequer devem viajar aqui para o Maranhão. Ainda não está certo nem que o Felipe Luiz venha. Pode ser que o Felipe Luiz dê lugar a um de seus auxiliares ou até ao Nuno Campos, técnico do Sub-20 da equipe rubro-negra, técnico português, contratado a pedido do diretor técnico do futebol, José Boto. A gente ainda vai aguardar aí a definição por parte do Felipe Luiz. No entanto, alguns atletas como Agostinho Rossi, Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, devem ter aí, portanto, um jogo de folga, né? E permanecendo, lógico, no Rio de Janeiro, se preparando para o confronto com o Cruzeiro no próximo domingo, no Mineirão, pela 7ª rodada do Brasileirão. O Flamengo que é líder da competição nacional, embora, lógico, também queira avançar na Copa do Brasil. Então, o provável time que deve ser confirmado pelo Felipe Luiz: o Matheus Cunha no gol, isso o Felipe Luiz já antecipou, Varela na lateral direita, a zaga de área com o João Vitor e o Danilo, né, podem ser aí a dupla de zaga do Flamengo para esta partida, o João Vitor e Léo Pereira, e Ayrton Lucas na lateral esquerda, mas a possibilidade do Alexandre, que já está livre do edema na parte posterior da coxa esquerda, ser relacionado para a partida. No meio-campo, Everton Araújo, Alan, Luiz Araújo, e na frente poderemos ter Gonçalo Plata, Juninho e Michael, ou então, ao invés do Michael, poderemos ter também Matheus Gonçalves na composição da equipe, que eu acho perfeitamente salutar. Deixa os moleques brincar, bota os garotos para jogarem. E você, o que acha dessa equipe? Meu entendimento, mesmo sendo uma equipe considerada reserva, para mim tem qualidade suficiente para ganhar, e ganhar bem, do Botafogo da Paraíba, até porque vai contar com quase todo o estádio a seu favor, né? Vai vir muito pouca gente de João Pessoa para cá. Então pode ter certeza que dos 40 mil, os 35 mil torcedores estarão
com certeza, ao lado do Mengão. Mas quero saber a sua opinião, se você concorda, por exemplo, em utilizar time reserva, ou se você acha que o Flamengo teria que vir com força máxima. Deixe abaixo o seu comentário. E você esqueceu, né? Esqueceu que eu sei, esqueceu de deixar o seu like, também de se inscrever, inscreva-se, não paga nada. E deixe o seu joinha. Seu like é muito importante para nossos vídeos e para o crescimento do canal. E Charlie Alcaraz acertou a sua permanência no Everton, da Inglaterra. Lógico, agora o Everton tem que se entender com o Flamengo. Afinal de contas, o jogador dificilmente deve cumprir a meta, que gera obrigação de compra e a sua permanência por 16 milhões de libras no clube britânico. Mas isso deve acontecer. O Everton tem vontade de permanecer com o jogador, que embora não seja titular absoluto, é utilizado em todas as partidas desde que chegou ao clube inglês. E outra, há outros clubes da Inglaterra e até do restante da Europa interessados na contratação do jovem meia argentino e dispostos a pagar aquilo que está estabelecido no contrato de empréstimo entre Everton e Flamengo para ter o jogador. Com isso, eu acredito que os ingleses não devem dar bobeira e devem exercer o seu direito de compra. Muita gente dizendo que o Flamengo poderia ceder e vender até mais barato. Eu acredito que isso não deve acontecer. E com isso, se realmente ele for vendido por 16 milhões de libras, ficarão elas por elas, né? O Flamengo vai receber praticamente aquilo que desembolsou de investimento para contratá-lo ao Southampton em agosto do ano passado, ele que também estava atuando no futebol inglês, né? Lembrando que, já existe um acerto entre o Alcaraz e o Everton. Bases salariais, período de contrato, multa rescisória, luvas, já está tudo definido entre o staff do jogador e, portanto, os dirigentes do Everton para a sua permanência. Agora, resta chegar a um entendimento com o Flamengo dos valores. Se o Everton vai pagar o que está estabelecido no contrato ou se vai tentar barganhar uma redução do valor para a transferência em definitivo do atleta. Muita gente queria, né? A volta do Alcaraz. Acho que o Alcaraz é um bom jogador e realmente ele vem performando bem, vem despertando elogios da crônica esportiva na Inglaterra. Mas trazendo aqui a informação em primeiríssima mão, né? Alcaraz, portanto, permanecendo no Everton. Lembrando que estamos sempre nessa apuração conjunta com o Bruno Lemos, que é colaborador aqui do canal, e ele que está em cima do lance com relação à situação envolvendo o Alcaraz. E você, o que acha? Você queria o Alcaraz de volta? Deixe abaixo o seu comentário. E segundo o portal Globoesporte.com, o Flamengo já definiu o valor que quer receber para a venda de Wesley no meio do ano. Inclusive, já trouxemos aqui a informação. Vários clubes ingleses estão interessados em sua contratação. A gente trouxe aqui até as propostas que chegaram a ser feitas por clubes da Inglaterra, o Brighton, o Bournemouth, chegou a fazer proposta, o Tottenham da Inglaterra, né? Por último foi o Zenit da Rússia, chegou a oferecer 25 milhões de euros por Wesley, o valor acabou sendo rechaçado, o Flamengo recusou a proposta. No meu entendimento, tem que recusar todas as propostas do Zenit. Tem que ser o último clube para quem o Flamengo vai vender algum jogador do seu elenco. Mas é praticamente inevitável que o Wesley seja negociado após a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA. Aliás, é muito provável que a venda do Wesley seja até já sacramentada antes da disputa do Super Mundial. Aí ele disputaria a competição e na abertura da janela para transferências europeias, a partir do dia 1º de julho, o jogador, portanto, após a disputa do Super Mundial de Clubes, né? O Flamengo, por exemplo, chegando na decisão, e todo mundo torce que ele chegue na decisão, né? A partir do dia 15 de julho, ele estaria livre para vestir a camisa do seu outro clube. O próprio Wesley já daria preferência a acertar com o Manchester City, pelo fato de ter outros jogadores brasileiros no elenco e também, e sul-americanos, né? E também ser treinado pelo Pep Guardiola, que é uma lenda entre os treinadores de futebol, o técnico catalão, né? Mas o Flamengo definiu. Menos de 35 milhões de euros, não tem nem conversa. Somente a partir daí o Flamengo espera entre 35 milhões e 40 milhões de euros a negociação do Wesley. Se vender por 35 milhões de euros na cotação atual, o Flamengo receberia o equivalente em reais a 224 milhões, né? O que daria ao Flamengo, em valores absolutos, a maior venda da história do clube, né? E vamos aguardar, portanto, desenrolar dos acontecimentos, mas fato é que tudo caminha realmente para a saída do Wesley no segundo semestre deste ano, muito provavelmente para o futebol inglês. Inclusive seus representantes estavam na Inglaterra recebendo sondagens e propostas ao jogador, né? Ao Flamengo ainda não chegou nada, mas pode ser que chegue nos próximos dias. Ao longo do mês de maio, que começa amanhã, o Flamengo já deve receber propostas concretas, propostas efetivas para negociar o lateral direito Wesley. Inclusive, a diretoria rubro-negra já está mapeando o mercado, avaliando possíveis nomes para substituir a jovem promessa na revelação da base do Flamengo para a reposição do elenco. E você, acha que esse valor está de bom tamanho? 224 milhões pelo Wesley, ou você acredita que poderia ser um valor até maior? Deixe abaixo o seu comentário.